A senhora vai me ajudar a tirar a camisa. Agora eu quero ver. Ai, peraí. Ai, meu Deus. Peraí. Peraí. Ai, calma. Calma, pode ficar assim, pode ficar assim. Eita, bexiga. Calma, mãe. Tem que tirar essa manga primeiro. Ah, essa aqui. É. Tá. Peraí, deixa eu sair da frente. Calma. Respira. Agora tem que tirar isso aqui. Calma. Aqui eu vou tirar bem direito. Ai, tá saindo. Ai, foi. Peraí aqui. Esse vídeo que vocês viram aí no começo, a minha mãe me ajudando a tirar minha roupa no dia que eu tive a minha lesão. Foi dia 2 de maio de 2023. O que significa que há 3 anos eu convivo com a lesão acromioclavicular. E no Diariamente de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre como essa lesão mudou a minha dinâmica com o meu corpo e todas as implicações, desde o dia da lesão, passando pela fisioterapia, a recuperação, a volta aos esportes e hoje, 3 anos depois, como que eu tô com essa lesão. Então vem comigo em mais um Diariamente. A lesão acromioclavicular é uma lesão que acontece quando alguém geralmente cai com todo o peso do corpo em cima do ombro. O ombro vai para baixo e a clavícula vai para cima, rompendo os ligamentos que existem ali. Quem tem lesão de ligamento sabe que lesionar um ligamento é uma das piores coisas que podem acontecer na vida. E aconteceu comigo. Aconteceu no jiu-jitsu, eu tava numa luta que eu não sabia exatamente como defender de um golpe. Tudo aconteceu muito rápido, tudo aconteceu de uma maneira muito estranha também. E no mesmo dia eu fui pro hospital, o médico tirou um raio-x, viu a minha situação e falou assim, é nível 3. A lesão acromioclavicular, ela é dividida em 5 níveis. Níveis 1 e 2 não precisam de intervenção cirúrgica. Níveis 4 e 5 precisam com certeza de intervenção cirúrgica. E o 3, que fica no meio do caminho, é a decisão do médico, analisando a situação e analisando o paciente também. E no hospital, o médico falou assim, você é jovem, você não tem nenhum tipo de complicação para sua cirurgia, ou seja, problema do coração, obesidade, nenhum tipo de problema de pressão, qualquer coisa que possa complicar uma cirurgia de anestesia geral, você não tem. Então a gente vai fazer a cirurgia porque você é ativo, eu quero ver você de volta aos esportes, eu quero que você tenha uma vida normal. A parte da vida normal não aconteceu, gente. Eu fiz a cirurgia, foi um processo muito bom, muito boa a cirurgia, e aí a gente começa o processo da recuperação. Foi uma recuperação extremamente dolorida. Eu tomei muitos remédios no começo, nas primeiras semanas, completamente imobilizado. Eu tive a sorte, de ter a lesão. Eu tive a sorte de ter a lesão no ombro direito e eu sou canhoto, então eu conseguia escrever, comer, escovar o dente, fazer várias coisas ainda normal, digamos assim. Fiquei com a tipoia por uns 15 dias, assim, umas 2 semanas. Eu não podia ficar mais que 3, porque senão o corpo começa a acostumar com o membro imobilizado e aí fica muito mais difícil voltar à rotina depois. Depois do período de imobilização do braço, eu fui para fisioterapia, então eu fiz 40 sessões de fisioterapia, foram quase 2 meses de fisioterapia, contando que eu só podia fazer de 3 a 4 vezes na semana, porque o ombro precisa descansar. E é um período extremamente complicado, porque movimentos extremamente simples se tornam um grande desafio e uma grande dor. Muito fortalecimento de ombro, infelizmente eu nunca mais vou poder ficar sem fortalecer o ombro, senão eu vou ter dor, como eu tô tendo agora. E passado, esse período de recuperação, de fisioterapia, o médico olhava e falava assim, tá tudo bem, mas eu sempre senti um incômodo no meu ombro. E é um incômodo que 3 anos depois ainda me acompanha e não me deixa em paz. Uma coisa louca de ter lesão que eu não vejo ninguém falando, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, é a coisa de se perdoar.
Até hoje eu não consigo me perdoar pela minha lesão. São 3 anos e eu ainda fico pensando, se eu não tivesse entrado naquele rola, todos os meus instintos diziam pra eu não lutar com aquele menino. Tinha outras opções, eu podia ter ficado sem lutar aquele dia, mas eu não precisava ter lutado com ele, porque é um trauma tão grande pra mim que eu lembro exatamente dos sentimentos, do processo de decisão, como o meu instinto falava pra eu não ir pra aquela luta e eu fui e eu me lesionei. O mais difícil é, no dia a dia, eu estou fazendo coisas pequenas e aí o meu ombro dá uma pitada, assim, dá um sinal de, opa, um incômodo. Hoje, por exemplo, eu fui coçar as costas de um jeito sem pensar muito e doeu muito o meu ombro. Doeu muito meu ombro lesionado. E eu me lembrei que eu tinha uma lesão, eu me lembrei que eu fiz aquela luta, eu me lembrei que eu tive todo um transtorno no hospital. Essa cirurgia foi uma grande coisa, assim, porque eu tava num momento importante de trabalho, me atrapalhou muito no meu trabalho. Então, decorrente da lesão, vieram várias coisas, assim, que foi um atraso de vida. E eu não entendia por que eu tenho esse incômodo. Até hoje eu não posso dormir em cima do meu ombro lesionado. Como eu disse pra vocês, né? Se eu faço um movimento impensado, a dor vem. Mas no geral sempre existe esse incômodo, que não é uma dor, mas que é um incômodo. E eu fui entender o que era esse incômodo uns 9 meses após a lesão. Eu já estava fazendo academia, fortalecimento e tudo mais, mas o incômodo estava lá e eu muito inseguro de voltar para o jiu-jitsu. E aí o que eu decidi foi que eu iria no melhor ortopedista de São Paulo que existisse. E comecei a pesquisar, descobri, tive boas indicações no meu trabalho, ótimos ortopedistas, assim, decidi ir no melhor que tinha, fui no melhor que tinha, fiz os raios-x. Raio-x? Os raios-x, enfim. E quando chegou lá, ele me falou assim, você teve o melhor atendimento que você podia ter tido em São Paulo. Ele até me perguntou o nome do ortopedista, porque ele pensou que a cirurgia tinha sido feita por um ortopedista muito renomado, muito conhecido. Porque o que acontece? No meu ombro foram colocados 3 tipos de fixadores: os parafusos, as âncoras e uma placa. E a placa é um negocinho de titânio que fica nas juntas. Eu não vou saber explicar tecnicamente, gente, mas pensem que é como se fosse uma dobradiça, né? Então a gente tem a dobradiça da porta-placa, essa dobradiça que conecta o ombro e a clavícula. E o médico falou que ele não usa placa. Ele falou assim, olha, você pegou 3 tipos de fixadores. Ele me chamou de homem de ferro. Ele falou, você é o homem de ferro. Assim, você pode quebrar qualquer outra parte do seu corpo, mas esse ombro você não vai quebrar, porque você tem 3 fixadores nesse ombro. Então você pode voltar para o seu jiu-jitsu, pode fazer lutas, boxe, o que você quiser. Aí eu falei assim, mas doutor, eu continuo com esse incômodo. Esse incômodo tá aqui, esse incômodo não sai. Ele falou assim, olha, é da placa. Ele falou, eu evito usar placa nos meus pacientes que eu atendo, eu não coloco, porque tem uma grande chance desse incômodo ficar com você pro resto da vida. E a única forma de se livrar desse incômodo do seu ombro é uma outra cirurgia, idêntica à cirurgia que você fez pro seu ombro, para tirar a placa. Vocês têm noção que eu convivo com essa ideia de que está tudo bem no meu corpo, né? Tanto segundo o ortopedista que fez a minha cirurgia, que é maravilhoso, tanto quanto um dos homens considerados o melhor ortopedista do Brasil falou assim, você está ótimo. Tenho 2 opiniões diferentes, 2 opiniões dizendo que meu ombro tá ótimo. E tá, gente, eu consigo fazer qualquer coisa. Quando eu viajei pra Nova Zelândia, eu tava com muito medo, porque eu tinha essa ideia de trabalhar em fazenda. Achei que não ia dar conta e tudo mais, mas dei muito conta do recado do serviço físico. Aqui onde eu tô agora na Austrália, eu tenho que fazer muito serviço físico também, que uso o ombro. E é óbvio que às vezes cansa e tudo mais. No começo eu tinha muito medo de fraquejar, porque essa é uma das coisas de uma pessoa lesionada, que é, às vezes, você não confia no seu próprio corpo. E isso me deixa muito triste, porque eu sei que eu vou dar conta, eu sei que eu já fortaleci muito, eu sei todo o trabalho que eu tive com esse ombro, mas às vezes a minha cabeça fala, caralho, será que meu ombro vai? E aí parece que todo momento eu tô testando os meus limites, sabe, gente? E eu não gosto dessa sensação, porque antes eu não tinha ela, e agora eu tenho que conviver com essa sensação.
Mas voltando à placa, né? Eu não vou fazer uma cirurgia de risco, né? Que é uma cirurgia muito, muito agressiva, essa cirurgia que eu fiz, né? E eu não vou fazer uma cirurgia como essa só para tirar a placa, para tirar o incômodo. Eu vou tentar outras alternativas quando eu voltar para o Brasil, talvez alguma tentativa de fisioterapia diferente, alguma coisa diferente, porque já fazem 3 anos e o incômodo continua aqui. Como eu falei pra vocês, é um movimento diferente que eu faço e eu sinto muita dor, né? Eu sinto que é como se fosse inflamado o tempo todo, é como se fosse uma inflamação crônica, assim, não sai. E 2 profissionais já falaram que eu tô bem, às vezes eu até me questiono, assim. É muito louco conviver com a lesão, gente. E é muito solitário também, porque com quem que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar com vocês aqui no Diariamente. Então tá tudo aqui, por isso que o meu ombro tá muito ok, né? Mas tem coisas que eu não consigo fazer. Eu não consigo tirar a camiseta assim, sabe? Quando você pega a camiseta pela borda e puxa de uma vez, bem sexy. Esse movimento sexy eu não vou conseguir fazer, porque eu não consigo. Esse braço não vem, não acompanha, que é nesse braço. Eu sou meio torto, então se vocês verem aí, se eu tentar fazer um Y, né? Fica um Y meio torto. E esse problema estético, assim, de ser meio torto, eu já superei. Que mais? Resistência. Eu acho que eu tenho que fazer muito exercício de resistência, porque eu não tenho nenhuma. Sabe aquele exercício que você tem que puxar, assim, na academia? Eu vou tentar recuperar esse vídeo pra colocar pra vocês. O personal passou pra mim e eu não conseguia puxar aqui, ó. Esse aqui, nossa senhora, forte que só. Esse aqui, era uma vergonha fazendo vídeo. Eu mandei pro personal, eu falei assim, cara, a gente vai ter que mudar esse exercício aqui. No geral, eu consigo fazer tudo, gente. 3 anos depois da lesão, eu consigo ter uma vida normal. Eu consigo usar o meu ombro e fazer esforço físico. As consequências são principalmente por conta da placa que eu coloquei no ombro, então é um incômodo, eu sinto o meu ombro. É como eu sei que tem alguma coisa lá, e esse é o grande problema. E o problema psicológico. 3 anos eu me arrependendo de ter entrado naquela luta e de ter rolado com aquele Brutamontes que nunca me pediu desculpa, nunca me mandou uma mensagem pra perguntar se eu tava bem. Isso também me afeta de um jeito. Eu não consigo me perdoar, não consigo move on, assim, não consigo deixar esse capítulo pra trás porque tá no meu corpo, tá no meu ombro, tá no meu físico, sabe? Eu tenho uma cicatriz aqui. Então, esse momento da minha vida vai ficar marcado pra sempre. Eu consegui voltar pro jiu-jitsu 9 meses depois, exatamente 9 meses depois. 9 meses depois eu tava liberado. Esse médico babadeiro aí, me falou assim, você pode voltar pro jiu-jitsu pra qualquer esporte que você quiser, meu querido. Fortalecendo esse ombro aí, vai que vai. Mas aí eu voltei 1 ano depois, porque eu ainda fiquei com medo, assim, e eu tava com depressão na época. Quando veio a lesão, eu tive que ficar parado por muito tempo. E quem faz esporte sabe que o pior castigo pra quem faz o esporte é não poder praticar o seu esporte. Porque isso afeta demais a química da cabeça. Porque o esporte, ele libera muitas químicas que me faziam seguir por muito tempo, quase 1 ano. Eu fiquei sem esporte, só com fisioterapia e musculação leve. E de uma lesão, gente, de um momento da minha vida, de uma decisão, quando o meu instinto, meu corpo inteiro tinha falado pra eu não entrar naquela luta, e eu entrei, e eu saí lesionado, e até hoje, 3 anos depois, a minha vida não é igual, é muito difícil, assim. Quis trazer essa reflexão porque foi uma coisa que me pegou muito hoje, lembrar que eu sou um homem lesionado e que eu tenho que conviver com isso, e... enfim, né? Não sei se tem muito uma conclusão, só dizer que é muito chato. E se você tem uma lesão acromioclavicular, boa sorte, assim. Espero que você não coloque uma placa. Espero que primeiro você consiga uma cirurgia, né? Porque muita gente me fala que pelo SUS é quase impossível, assim. Mas eu fico muito triste quando chega gente lá nos meus vídeos do TikTok falando assim, não consegui cirurgia. É uma coisa meio triste, assim. Sou grato também, que eu tive o melhor atendimento, melhores coisas que eu podia, então tenho que pelo menos olhar o copo meio cheio também da situação que eu passei. Mas, por outro lado, eu também fico meio triste, meio borocochô. Acho que eu vou parar por aqui, esse vídeo já tá grande demais, mas faz 3 anos que eu tô com esse desabafo no meu peito, assim, de que não é fácil conviver com a lesão. Espero que vocês entendam. Forte abraço e até a próxima.